Mas vamos falar só porque, na sua percepção, o que justifica essa diferença aí na forma como a raiva é recebida e percebida em homens e mulheres? A raiva é uma das emoções básicas, universal, que vai estar presente em todos os seres humanos, em todas as culturas, no planeta inteiro, independentemente do sexo, idade, enfim, né? O que seria uma emoção? É uma alteração no nosso estado interno, do nosso corpo, em articulação com o nosso cérebro, que vai permitir que a gente se aproxime de algo que seja benéfico para a gente ou que afaste daquilo que nos faz mal. Quando a gente fala de raiva, a gente está falando de uma emoção de valência negativa, que é algo que acontece no nosso corpo, que vai fazer com que a gente perceba que tem algo errado. É como se fosse uma voz dizendo, olha, tem algo errado. Isso é universal, independe de cultura, independe de tudo, porque é uma das emoções básicas. A expressão facial da raiva, até um deficiente visual congênito, que nunca enxergou, ele expressa a raiva igual todos nós, ou seja, a raiva não é uma emoção aprendida, a gente já nasce com ela. O que a gente está discutindo aqui é a expressão da raiva, como que eu expresso a raiva. Se eu sou invalidado, eu calo a minha boca e acho que eu guardei ela, mas ela vai sair de alguma forma, como a gente vai discutir aqui no programa. Eu posso expressar essa raiva de forma muito agressiva e quebrar tudo. A expressão da raiva não é emoção. É importante a gente diferenciar ao longo do programa o que é violência de emoção. Violência é o comportamento. Emoção é o que a gente sente. E sim, a expressão da raiva, ela vai ser modulada, ela vai ser moldada por questões culturais. Assim como os homens não podem expressar, por exemplo, tristeza, o homem não chora, o homem não pode sentir tristeza, o homem tem que ser o fortão, mulheres, de um modo geral, tem essa pressão cultural para ser a boazinha, para estar sempre rindo, para gerenciar conflitos, para não expressar essa agressão. Na medida que a mulher tenta expressar a raiva, ela é taxada de fato como louca, como histérica, como doida. O que a gente vai discutir aqui que é uma coisa que a gente tem que tentar mudar e combater isso fortemente. Com certeza, inclusive nas redes sociais, não sei se vocês já viram aquelas publicações que falam que quando a mulher expressa raiva, porque a energia dela masculina está muito evidente e ela não consegue performar a feminilidade dela. Vai tomar banho, né? Pelo amor de Deus. Até a metade dessa frase eu fiquei preocupada. Eu também. Não, vai tomar banho mesmo, assim, porque deixa a gente sentir, né? Eu acho que a gente está tão proibido de sentir, de pôr pra fora o que a gente sente, as nossas emoções, como o Dr. Bruno bem trouxe aqui, e a raiva é uma delas. E eu acho que teve um ponto muito importante da sua fala, que me chama a atenção, e é como eu penso hoje a raiva. As pessoas associam imediatamente raiva à violência. E acho que não é uma associação tão direta quanto parece ou quanto a sociedade desenhou. Porque a raiva todos nós vamos sentir, mas nem todo mundo que sente raiva, e todo mundo sente, vai ser violento, necessariamente, né? Eu já fui raivosa violenta, já fui raivosa descontrolada, já fui chamada de tudo isso, de louca, descontrolada, de excessiva, e já fui muito raivosa, né? Só que os anos, os aniversários, o tempo vem me ensinando a controlar a sua raiva. E o controlar, gente, quando eu quero dizer, eu não estou deixando de sentir, eu continuo sentindo raiva, e a raiva eu preciso processar. Ela me ajuda e me ajudou muito no meu desenvolvimento emocional. Eu acho que se hoje eu sou uma pessoa melhor, e eu acredito que eu seja, eu sou porque eu aprendi a processar minha raiva. Né? Não deixo de sentir, não sou perfeita todas as vezes, muitas vezes eu solto, e quando eu, às vezes, sou um pouco violenta, ou às vezes não tão assertiva nos meus processos de raiva, as pessoas se assustam muito, porque como eu atingi um nível mais equilibrado, mais emocional, é como se eu não tivesse a permissão de ficar com raiva. Chegar a um ponto de equilíbrio tirou de mim também, socialmente, a permissão de ter raiva, a permissão de ficar mais nervosa, de subir ali uns 2, 3 tons. Então, isso também é algo que eu tenho pensado muito. Por que eu não posso agir assim de vez em quando, né? É tão raro. Tem hora que eu preciso também, as pessoas também precisam, né? Às vezes, é claro que eu não quero chegar à violência, e às vezes eu chego, né? Mas eu sempre sei ali pedir desculpa, falar para
as pessoas que, em algum ambiente que isso possa vir a acontecer, falar, olha, eu me exaltei, me desculpe por isso, porque eu acho que quando a raiva beira um momento que a gente perde a educação e o respeito, é preciso sim pedir desculpa, e por que não? Né? Isso eu acho que também é uma maneira de processar a raiva, mas eu venho ao longo dos anos então trabalhando isso melhor, conseguindo buscar um equilíbrio, porque eu penso sobre a raiva, eu penso porque eu estou sentindo aquilo, ela me leva a pensar ela me leva para o autoconhecimento. Duas emoções me levam fortemente para o meu autoconhecimento e eu preciso delas, uma é a raiva e outra é a tristeza. A tristeza me faz refletir profundamente. Eu acho que eu até gosto um pouquinho dela em algumas ocasiões, porque ela me traz coisas simbólicas, às vezes ali. Ela me leva para lugares da minha emoção mais doces, no pós-tristeza. E a raiva mexe comigo internamente. Ela me faz parar e pensar assim, por que isso está acontecendo com você? Tipo assim, e aí eu falo, meu Deus, eu tô com muita raiva, por quê? Deixa eu entender isso. Mas eu já aprendi, eu criei uma engrenagem comigo, que eu dou um passo para trás, para entender o que eu tô sentindo, para depois verbalizar. E eu tenho o hábito de verbalizar o que eu sinto. Só que agora eu estou aprendendo a verbalizar da maneira correta. Porque antes, às vezes, isso vinha em formato de explosão. Mas o tempo e o pensar sobre isso, refletir sobre as minhas emoções, estão me levando para novos caminhos. E eu tenho achado caminhos bem interessantes. Assim, interessantes no sentido de que estão fazendo de mim uma pessoa com mais controle sobre as minhas emoções. E mais satisfeita, né, Rê? Mais satisfeitos. Porque é isso, é mudar, é melhorar. A gente está aqui para quê, gente? Se não é aprender, se não é evoluir, eu não consigo entender outro formato. Se vocês souberem, me contem qual que é a nossa missão aqui, porque eu entendo muito e respeito esse meu pensamento, pode ser para alguns assim, muito, que missão, o quê? Mas eu acho que a gente está aqui para evoluir. E enquanto eu estiver viva, eu quero aprender e eu quero melhorar. Então, acho que a raiva é uma ferramenta importante se ela for utilizada da forma correta. Na verdade, até com um pouco de controle, né, doutor Bruno? Na verdade, o que você descreveu aí faz parte do processo de regulação emocional, que é a gente identificar o gatilho, nem sempre ter um gatilho claro, e aí identificar quais foram os pensamentos associados com aquele gatilho. Esses pensamentos, eles vão conectar um estado emocional, e aqui um ponto importante, a emoção, ela vai acontecer, quer você queira ou não, quer você tenha razão ou não. Às vezes você interpreta algo errado, o seu corpo detecta aquilo como uma ameaça, que nem sempre é, mas a raiva, ela vai aparecer. Então a gente tem um gatilho, a gente tem um pensamento, a gente tem o estado emocional, no caso do programa, a raiva. Esse estado emocional é expressado, ele é sentido, primeiro, no corpo. Você tem aceleração do batimento cardíaco, contração muscular, aumento da temperatura corporal, aumento da pressão, aumento da frequência respiratória. Você tem uma série de alterações fisiológicas no seu corpo, que não basta você falar, olha, eu não quero ter raiva. O seu corpo ordenou que você sinta raiva. Então, a partir do gatilho, a partir do pensamento, você tem uma raiva, e essa raiva, ela vai ser expressa em um comportamento. A palavra emoção vem do latim, que significa ex movere, mover para fora. Então é algo que eu sinto no meu corpo, que me leva a um movimento. E a regulação emocional, ela passa por entender todas essas etapas. Isso tudo acontece assim, gente, em um minuto. Aconteceu uma coisa, blum, você já responde com o comportamento, que normalmente a raiva é um comportamento que busca afastar aquilo, é uma emoção de valência negativa, você quer afastar. Mas normalmente a gente acaba, quando a raiva acontece, na maioria das vezes, as pessoas são muito impulsivas em relação a ela. Quando a gente já consegue esse controle, mesmo que seja pouco, você dá um passo para trás. É o distanciamento. Hoje eu preciso processar a raiva. Então, assim, como eu já entendi que processar funciona, né? Você dá um tempinho ali, às vezes você não vai descrevê-la de forma tão agressiva ou tão violenta. Eu acho que é um caminho ali que pode ser funcional. Sim, mas é extremamente difícil, não é algo simples, mas quanto mais detalhado for esse processo, então olha, quais foram os gatilhos, ou os gatilhos externos e internos, porque a raiva, ela conecta muito, a raiva é uma emoção, mas ela conecta muito com o humor
irritabilidade. A irritação não é emoção, é humor. Mas quando você está mais irritado, é como se você tivesse prontidão para raiva, né? A Zacarone comentou aqui comigo, em off aqui, ela falou, olha, quando eu tô de TPM, então sai de baixo, né? Ou seja, se ela tá de TPM, ela já está o quê? Mais irritada, ela tem um humor irritadiço. E aí o limiar pro gatilho pra raiva, ele aumenta. Então, se é um dia que você tá com dor de cabeça, de TPM, você teve um problema no seu trabalho, você tá no trânsito, passa alguém, um motoqueiro ali te dá uma fechada, sua raiva vai lá em cima. Se é um dia que você já tá bem, calma, tudo dando certo no seu dia, você olha aquele motoqueiro e fala, nossa, coitado, trabalhador. É verdade. Né? Então, assim, ou seja, o nosso estado interno, ele faz com que a gente interprete a realidade de forma diferente também, é o que a gente chama de raciocínio emocional. A gente faz um raciocínio do mundo muito baseado no nosso estado interno.